Olá, família Zona Sul! Nós temos alguns avisos importantes para te dar e preparamos uma programação especial para você para falarmos sobre família. Porque uma família forte é uma igreja forte. O horário de funcionamento da nossa igreja continua o mesmo. Nas terças e quintas, de 8 a meio-dia, onde você pode estar trazendo seu dízimo e sua oferta, ou, se preferir, você pode estar utilizando a nossa conta bancária. Nesse tempo, você também pode estar vindo contribuir com a sua assistência social e também vai estar funcionando para que você também contribua com os nossos carnês da construção e o carnê missionário. Então fica ligado nas nossas redes sociais, onde vai estar disponível todo esse conteúdo, nos mesmos horários dos cultos. Isso mesmo, nas terças-feiras às 8 horas, nas quintas-feiras também às 8 horas, no domingo às 10 horas da manhã e à noite às 18 horas com o nosso culto de celebração. Por enquanto os avisos eram esses, sejam abençoados com essa palavra. Boa noite. Boa noite, graça e paz. Esse casal aqui é abençoado, Siddhartha. Carol. 13 aninhos de casado. E uma filha extremamente abençoada chamada Davina, de 5 anos. Amém. Realmente é uma bênção nas nossas vidas. E vocês como estão? Aleluia. Estamos felizes aqui nessa noite, para desfrutarmos desse culto de oração, E nesse mês, como todos vocês estão sabendo, é o mês da família. Então, temos a oportunidade de estarmos aqui compartilhando algumas coisas que Deus colocou aos nossos corações, para estar dividindo com vocês, coisas que têm enriquecido a nossa vida como casal, e gostaríamos que todas essas palavras compartilhadas, vindo do trono da graça, possa adentrar vossas casas e trazer luz, entendimento e bênçãos sem medidas. Amém? Aleluia. Então, conversando esses dias, a gente pensou em falar um pouco sobre o caráter de Deus na família. E, inicialmente, a gente queria estar adentrando um pouco sobre essa questão do caráter de Deus. E eu gostaria de colocar alguns pontos importantes. Eu coloquei aqui alguns passos que são de suma importância, não, Fia? Para que a gente possa absorver esse caráter real, verdadeiro, eficaz, e que traz grandes bênçãos para as nossas vidas. Amém? E desenvolver esse caráter cristão em nós, ele requer de nós comprometimento, dedicação e sacrifício. Então, existe em nós uma ação para a gente adquirir esse caráter verdadeiro, na qual a gente tem como um espelho o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele perfeito, ele é imensurável. As palavras podemos dizer para com ele. O tanto exemplo que ele deixou para nós e essencialmente o seu caráter, a sua conduta, as suas ações, sempre correspondendo às ações que o Pai Celestial deseja de nós. Quer acrescentar alguma coisa, Fê? Aleluia. Então pense bem nisso com relação a isso. O comprometimento, a dedicação e o sacrifício para adquirir isso. Então, o primeiro passo, que a gente gostaria de nessa noite falar é conhecer bem os atributos de Cristo. É um passo essencial para chegarmos ao perfeito caráter de Deus em nós. A gente ser realmente esse caráter eficaz através desses passos. Porque se verdadeiramente precisamos olhar para Cristo, para nos tornarmos verdadeiros cristãos. Então, termos o nosso olhar, o nosso foco, a nossa direção, a vida que Deus constituiu através de quê? Da sua palavra. Ele verdadeiramente deixou essa palavra, esse livro poderoso que tem transformado as nossas vidas, e eu tenho certeza que a sua também tem sido transformada à luz dessa palavra. Então, fica firme, fica forte diante das coisas que têm acontecido, permanece fiel às instruções que Deus tem feito, às instruções que Deus tem colocado diretamente ao seu coração. Um segundo passo também que a gente considera bem importante é seguir os conselhos de Cristo, imitar seu exemplo e guardar os seus mandamentos. Então eu queria que vocês fossem lá em 1 João, no capítulo 2. Isso vai reforçar esses dois primeiros pontos. Conhecer bem os atributos de Cristo, que como todos sabem,
Cristo é um Deus de amor, Deus de paz, manso, né? Amável, prazer em ajudar sempre aqueles que estiveram ao seu redor. Então, a gente possa ter esse espelho nele. Através dessa palavra, quando nós lemos, nós verdadeiramente conseguimos entender como era o proceder de Deus aqui nesta terra. E é dessa mesma forma que Deus deseja de nós que a gente continue esse proceder. Amém? Porque, como a própria Bíblia fala, nós somos imitadores de Cristo. E por sermos imitadores, devemos ter o mesmo caráter. Amém? Então, lá em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 3. E nisto, sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Olha que coisa interessante. Só podemos dizer que conhecemos a Deus quando de fato provamos que guardamos os seus mandamentos. Você de fato tem guardado os mandamentos de Cristo, né? Isso sim, se você tem guardado, você verdadeiramente conhece a Ele. O 4, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 5. Mas aquele que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. Olha que maravilha. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Então, meu irmão, minha irmã, não tem outra saída. Quer ter o caráter de Deus, principalmente no seu âmbito familiar, ande como ele andou. Siga o seu exemplo. Tenha atitudes e posições de acordo com o que ele ensina através da sua palavra. Então isso resume bem essa palavra que lemos agora há pouco, em 1 João, no capítulo 2, do 3 ao 6. Precisamos verdadeiramente estarmos alinhados com aquilo que ele nos instrui. Amém? O terceiro ponto também que consideramos importantes é cultivar pensamentos dignos. Olha só, cultivar pensamentos dignos. Por que eu estou te dizendo isso? Porque os pensamentos, ele antecedem os nossos atos. Então, todos os nossos atos, primeiro, ele acontece aqui, na nossa forma de pensar. Então, precisamos pensar o quê? Coisas boas, pensar as coisas do alto, pensar à luz das Escrituras, porque isso sim vai refletir nos nossos atos. E se você quer saber que atos são esses? É justamente ações que vão demonstrar o seu verdadeiro caráter. E Deus quer te dizer essa noite: tenha o meu caráter, ande como eu te ensino, faça aquilo que eu te instruo, porque isso vai trazer bênção, principalmente para a sua casa, para a sua esposa, seus filhos, seus pais. Essas são as instruções de Deus. Então são passos. Posso te dizer algo bem interessante. Então vai ser da noite para o dia. Esse adquirir esse caráter perfeito de Deus. Mas precisamos todo o tempo nos aperfeiçoar. Porque isso trará coisas poderosas, valiosas na nossa vida como família. Amém? Então pensamentos bons, pensamentos à luz daquilo que Deus nos instrui, porque isso vai nos fazer ações correspondentes. Então, se eu penso coisa boa, minhas ações, meus atos serão bons. Amém? Um outro ponto também de suma importância: ter autocontrole. É verdade? Precisamos ter o autocontrole dos nossos atos, das nossas ações, para que a gente possa mostrar para as pessoas que verdadeiramente nosso caráter é um caráter bom. E se demonstramos às pessoas, quando as pessoas olham, eita, Siddhartha, ele é assim, assim, as ações dele é assim. Então, cuidado como você tem controlado os seus atos e suas ações, porque isso vai estar diretamente ligado ao seu caráter. E você precisa resplandecer Deus em primeiro lugar. Porque quando fazemos as coisas, atos bons, ações bons, não é o Siddhartha, mas sim Deus sendo glorificado. Porque é prazeroso da parte de Deus saber que as nossas ações
quando correspondentes àquilo que ele nos instrui, meu querido, é bênção demais, minha filha. É muito bom. É muito bom ela saber que o companheiro dela tem bons atos, tem um cuidado, tem boas ações, porque isso vai ser, ela vai olhar e vai dizer, eu tenho um exemplo em casa. Eu tenho uma filha pequena, então minhas boas ações vão corresponder nela também, porque vai ser uma direção para ela. Ela vai dizer, eu quero ser como meu pai. Meu pai, quando acontece tal situação, ele age dessa maneira. Quando acontece algo, ele faz dessa forma. Por quê? Porque isso vai ser exemplo para ela. Isso vai ser um norte para ela. Para quando ela estiver maior, aí sim, ela dizer, é dessa forma que eu vou proceder. Porque hoje eu entendo que meu pai, fazendo isso ou aquilo, ele fez segundo a sua palavra. E ela vai ser um referencial e uma continuidade. Amém. Precisamos demonstrar através do nosso caráter para as pessoas e elas terem o prazer de dar continuidade. Olha que coisa maravilhosa. Obrigado, Espírito Santo. Quando as pessoas olharem para você, ver o seu caráter bom, vai ser prazeroso para elas dar continuidade. Não ao caráter de Siddhartha, mas o caráter de Deus, que foi visto em mim, porque eu decidi seguir os conselhos de Deus. Então, meu irmão, nessa noite, família abençoada que está aí do outro lado da telinha, quer dizer, siga os conselhos de Deus, para que você adquira esse caráter maravilhoso, um caráter que traz brilho por onde passamos, porque esses atos e ações correspondentes àquilo que verdadeiramente Deus deseja de nós. Não é fácil, como a gente falou bem no início, precisa de comprometimento, precisa de dedicação e preciso principalmente de sacrifício. Um outro ponto também, não ignorar as pequenas coisas. Esse é um ponto bem interessante. Muitas vezes a gente pensa que essas pequenas coisas não fazem a diferença, mas fazem. Quero te fazer uma pergunta. Você já deu bom dia hoje à sua esposa? Você já disse eu te amo ao seu filho? Você já disse ao seu patrão que ele é uma bênção? São pequenas coisas que fazem a diferença. Esses pequenos atos, essas pequenas ações, pode parecer simples, mas abre um leque para que a bênção de Deus venha atuar neste lugar. Então, quando você acorda, olhe para sua esposa, olhe para os seus filhos, vocês são a luz que abrilhanta meu dia. Vocês são a força que renova a mim a cada manhã. Chega para o seu patrão, para o seu colega de trabalho. Cara, hoje é um dia especial para nós. Por quê? Porque esses simples atos, simples ações vão transformar a vida de muitas pessoas. Porque isso faz parte do caráter de Deus. Pequenos gestos, mas que fazem uma grande diferença. E por último, ter paciência e ser perseverante. 6 passos importantes para a gente entender um pouco de como ter esse proceder com relação ao caráter de Deus. E eu queria que vocês fossem lá em Hebreus, no capítulo 1. Aleluia. No versículo 3. Aleluia. Hebreus 1:3. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia. Simplesmente, Jesus é a exata expressão de Deus. Você é a exata expressão de Deus. Porque um dia você desejou, abriu a oportunidade de Deus fazer morada em você. Então hoje você faz parte da família de Deus. Hoje você tem a oportunidade
e cada dia meditar mais e mais nessa palavra e ser moldado através dessa luz, através dessa palavra, para ter o melhor caráter, que é o caráter de Deus. Esse caráter, sim, faz toda a diferença. Porque, primeiro, ela nos toca. Segundo, ela se move. Terceiro, ela liberta. Oh, aleluia! Ela liberta. Porque faz a diferença, conforme Deus deseja de cada um de nós. Sejamos diferença para este mundo. Amém? Vou passar um pouco a palavra aqui para minha amada. Aleluia. Continuando sobre o tema, caráter. Caráter é a soma total dos nossos hábitos, virtudes e vícios. Não existe ninguém que nos conheça mais do que o nosso Pai. Mas os que são da nossa casa, eles nos conhecem profundamente. E conhecem o nosso caráter. Amém? E o que é que os que são da nossa casa, da nossa família, do nosso convívio, da nossa intimidade, pensam sobre nós? O que é a pergunta que nós devemos nos fazer nesta noite? O que é que meu marido acha de mim? O que é que eu transmito para ele? O que é que eu transmito para os meus filhos? Amém? Qual é a imagem que essa pessoa tem de mim? Eu evidencio o caráter de Deus para ela? Quando ela olha para mim, ela diz: eis aqui na minha frente uma mulher de Deus. Amém? O nosso caráter, o caráter de Cristo, aquele que nós imitamos desde o dia que nós nascemos de novo, que nós buscamos imitar como a Bíblia nos ensina, ser depois imitadores. Ser imitadores. Observa o comportamento de Jesus. Amém? Observa o caráter dele, ele é a plenitude do Deus vivo. Observa como ele agia, observa o que ele fazia. Amém? É para o caráter dele que nós olhamos. É nele que nós nos espelhamos. Amém? E esse caráter de Deus tem que ser evidenciado primeiro dentro da nossa casa. Com pontos tão importantes como Siddhartha falou. Às vezes a gente desconsidera algumas coisas simples. Como, por exemplo, dar um bom dia. Evidenciar o amor de Deus. Amém? Falar do amor de Deus dentro da nossa casa. Provar para os nossos filhos que Deus é misericordioso, é bondoso, é generoso através das nossas ações. Amém? Nós somos espelhos, nós somos exemplos e nossa vida fala muito mais do que as nossas palavras. Não adianta um discurso altamente eloquente quando você não tem o caráter envolvido nele. Não adianta você estar cheio de dons, cheio de talentos, se não vem acompanhado do caráter. Amém? O caráter de Deus é o que nos sustenta e é o nosso futuro. Amém? E é o que vai determinar a nossa vida. É o caráter de Deus em nós. Então, para a nossa família ser uma família de sucesso, nós temos que, primeiramente, dentro da nossa casa, evidenciar o caráter do nosso Pai. Amém? Eu queria tratar de alguns pontos quando eu estava estudando. E um dos pontos que Siddhartha tratou aqui foi falando da nossa filha. E é importante, muito importante. E tem um versículo muito conhecido de todos nós, né? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Significa que nós temos que estar junto com eles. Mas eu queria que você abrisse comigo em Deuteronômio, no capítulo 11. É bem interessante o que tem aqui. Aí você pode dizer, mas Carol, o Antigo Testamento. Sim, aqui Moisés é tão detalhista e eu achei tão interessante o detalhe de tudo o que ele faz. Que não é simplesmente do que ele está tentando dizer aqui. Não é simplesmente você ensinar a criança no caminho. Aqui ele detalha, ele traz alguns pontos. Primeiro ele inicia falando sobre o mandamento de amar ao Senhor e servi-lo de coração e de alma. Amém? Depois ele vai falando para o povo, dando instrução de quem seguir esse mandamento, seguirão essas bênçãos. Mas antes disso ele lembra quem é Deus e tudo que Deus fez por esse povo. E do mesmo modo, depois ele diz que quem não seguir os mandamentos, essas palavras que foram ditas, também existem maldições. A gente sabe que desobediência traz consequências. Amém? Atos errados trazem consequência. Inclusive dentro da nossa casa e da nossa família. Por isso que nós devemos ser imitadores de Cristo e buscar crescer cada dia mais. Amém?
para sermos maduros no Senhor, para evidenciarmos o caráter de Cristo. Mas no versículo 19, ele diz assim, depois de ele dar todas as instruções, ele diz, ensinem essas leis aos seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem sentados na sua casa, quando estiverem andando no caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Aqui são coisas simples do nosso dia a dia. Aqui diz o quê? Nas coisas do dia a dia, na tua rotina, nas coisas simples. Evidencie o caráter de Deus em tudo que você vai fazer. E fale, dá exemplo para seu filho. Viva a palavra. Viva a palavra. Que ela seja viva, que ela seja eficaz na nossa vida, na nossa casa, dentro da nossa família. Amém? Ensina as leis aos seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem sentados na casa, estiverem andando no caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Escrevem-nas nas batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Algumas versões dizem nos seus umbrais e nas suas portas. Ou seja, que essa palavra esteja em todos os lugares, impregnado dentro da nossa casa. Que seja a palavra do Senhor que guie os nossos passos, que guie os nossos pensamentos. Um dos pontos que Siddhartha tocou aqui, que foi muito bem falado, sobre manter pensamentos bons. Pensa no que é do alto. Amém? Pensa no que é do alto. Medita na palavra. Nós vamos tomar decisões acertadas quando nós fazemos isso. Amém? E voltando ao ponto do convívio da nossa família. Nós devemos parar e pensar. Meus filhos desejam orar porque nos veem orando? Meus filhos desejam vir à igreja porque nós temos amor de vir à igreja? Amém? Meus filhos são bondosos porque eles veem bondade nas nossas vidas? Meus filhos amam ao Senhor porque eles veem a evidência do caráter de Deus nas nossas vidas? Amém? Nós estamos crescendo. Nós estamos crescendo. Nós estamos avançando. É um caminho, como o Siddhartha já falou, e foi muito bem dito aqui, é um caminho longo, é um caminho de passo em passo, dia a dia. Nós crescemos, nós amadurecemos, amém? Nós vamos avançando, um passo de cada vez, crescendo e imitando o nosso Senhor, amém? E por falar em Cristo, quando ele chamou os discípulos para perto, imagina, ele chamando os discípulos para perto, ele não simplesmente chamou para ele falar só sobre as coisas de Deus, mas para os discípulos conviverem com ele, verem como ele agia, ver como ele andava, porque ele era a plenitude do Deus vivo. Ele veio trazer o exemplo perfeito para todos nós. Amém? Ele não teve medo de se expor para os discípulos no seu dia a dia. Eles conviveram com Jesus. Eles viram o caráter de Deus em manifestação. Amém? E que possamos ser esse canal dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Amém? Que possamos evidenciar o caráter do nosso Pai, dentro da nossa casa em todos os momentos, inclusive nos momentos de crise. Sabe, eu ouvi uma frase de Silvia Lima que dizia que o caráter, ele não é forjado na época da crise, mas ele se manifesta na época da crise. Amém? Quando nós estamos com o caráter firmado e bem forjado no Senhor, temos o caráter de Cristo, nas crises é que nós vamos dar a resposta. Amém? Estamos em uma situação difícil no momento, mas na nossa casa, como é que ela está? Ela está em crise? Se está em crise, é hora de nós acordarmos. Amém? É hora de mudarmos esse quadro. Aleluia, é hora de mudarmos essa situação dentro das nossas casas. Amém? Mas é nesse momento de crise, quando tudo está acontecendo por fora, que não é favorável, mas na tua casa existe paz. Amém? Porque existe um caráter forjado em você, o caráter de Deus, que nos traz segurança, que nos traz paz. Amém? Aleluia. Outro ponto que eu queria conversar com vocês. Em Efésios, capítulo 5, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2. E andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Portanto, versículo 15. Portanto, vede diligentemente como andais,
não como néscios, mas como sábios. Amém? Aqui são algumas instruções que Paulo está nos dando de como nos devemos proceder. Amém? Primeiro, devemos desejar ser imitadores, verdadeiros imitadores de Deus. Ter o caráter do nosso Pai, como filhos amados. Andar em amor, inclusive dentro da nossa casa. Amém? É tão fácil, né? Muitas vezes nós sermos bondosos, amorosos e longânimos com os de fora. Mas dentro da nossa casa, como nós temos agido como família, com os membros de nossa casa. Amém? Todo esse procedimento tem que começar dentro da nossa casa. Amém? Às vezes é fácil a gente fazer algo pelos de fora. Começa na tua casa. A tua família é projeto de Deus. A tua casa tem que estar bem fundamentada, bem edificada. Amém? Começa dentro da tua casa. Olha direitinho, observa como a gente tem andado. Temos que observar como nós temos andado. E não simplesmente quando alguém de fora está nos vendo, mas quando nós estamos dentro da nossa casa. Amém? Reputação é algo que as pessoas pensam sobre nós. Mas o caráter é aquilo que Deus sabe sobre nós. Amém? Ele sabe o nosso verdadeiro caráter. E que possamos a cada dia evidenciar o caráter dele. O caráter do nosso Pai. Amém? Aleluia. Seja um exemplo. Um grande exemplo na sua casa. Amém? E que isso seja evidenciado para fora. Amém? Mas que primeiro inicie dentro da nossa casa. Amém? Louve, adore ao Senhor, medite na palavra, seja longânimo, ande em amor. Tenha paciência, tenha domínio próprio. Amém? Tenha domínio próprio, como Siddhartha falou. A gente tem que parar de, muitas vezes, é tão fácil a gente perder a paciência com os de casa, não é? Mas é nem em casa que a gente tem que exercer a paciência. Amém? Porque é em casa que nós vamos evidenciar o caráter do nosso Pai. E nós vamos ganhar verdadeiros guerreiros e valentes para o Senhor. Amém? Nosso exemplo é quem vai levar a nossa família ao nosso Pai. Amém? E uma coisa bem importante, né? Sempre eu tenho lembrado, o Espírito Santo sempre tem me lembrado a respeito de algo que diz o seguinte: nós só propagamos aquilo que está manifesto em nós. O que você tem manifestado? É isso que está sendo propagado. Deixa eu te dar uma ajudinha. Manifesta o caráter de Deus em você, para que essa propagação possa ser como uma explosão de uma abertura para que as coisas de Deus venham a fluir. Manifesta o caráter de Deus na sua vida. Manifesta o caráter de Deus na sua vida. Isso sim é que deve ser propagado. Só podemos propagar aquilo que está sendo manifesto em nós. Deus é um Deus que cuida, irmãos. E todo o tempo Ele tem cuidado de nós. Então, esse caráter de Deus, ele é essencial para a vida de um cristão. A sua família será restaurada, será renovada por conta de um caráter manifesto, segundo a sua palavra. Não menospreza os ensinamentos, as instruções de Deus. Molda o teu caráter. Como bem vimos, faz parte desse proceder, esse espaço para chegarmos a esse caráter perfeito que Deus deseja de cada um de nós. Estamos ainda caminhando, estamos avançando, mas manifesta diariamente, constantemente na sua vida o caráter de Deus, porque isso vai ser
benéfico para a sua vida. Vai ser benéfico para a vida da sua família. Vai ser benéfico para a vida dos seus filhos. Vai ser benéfico para a vida do seu cônjuge. Aleluia! Esse caráter, ele é transformador, porque ele, como eu digo assim, é uma propagação que ela, quando ela pega, ela enraiza, porque é algo diferenciado, o caráter de Deus. E eu vi essa frase que diz o seguinte, aleluia: um caráter íntegro nada mais é que o resultado de esforços e pensamentos contínuos, o efeito de um convívio prolongado com pensamentos divinos. Esse é o Deus que nos ama, meus irmãos. Constantemente. Pensamentos bons, pensamentos divinos, pensamentos que tragam força, que renovam a nossa mente diariamente. Oh, aleluia, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade de compartilharmos aquilo que Tu colocou ao nosso coração, mas que hoje temos a oportunidade de propagar isso que tem sido manifestado em nossas vidas. Sabemos que não tem sido fácil, e não é fácil, mas em Deus, a leveza da Sua palavra, ela torna isso suave. E o Seu caráter vem se manifestar em nós. E temos essa oportunidade de propagarmos isso. E tenho certeza que quando você absorver esse entendimento, esse compartilhar de hoje, dessa noite, você verá a sua casa, a sua família sendo transformada. Nós temos visto diariamente o quão tem sido prazeroso mostrar para nossa filha que vale a pena servir ao Senhor. A gente costuma brincar muito com ela. Você é muito abençoada. E ela tem essa convicção, né? Ela é muito abençoada. E isso enraizou nela. Então, quando algo fica enraizado em nós, não tem nada que consiga tirar. E aí hoje ela é convicta que ela é abençoada. E essa convicção dela tem nos abençoado, porque temos visto que vale a pena seguir as instruções do Senhor. Vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena seguir o seu caráter, as suas ações em amor. Deus é maravilhoso, irmãos. E Ele fará muito mais na sua casa, como tem feito na nossa. Muito obrigado por essa oportunidade. Quer dizer mais alguma coisa? Aleluia. Queria só chamar a atenção para um detalhe. Se você quiser observar o seu verdadeiro caráter, observa quem você é quando ninguém vê. Amém? Observa suas atitudes quando ninguém vê. Amém? A esse ponto, sim, evidencia o nosso verdadeiro caráter. Que possamos trazer isso à nossa meditação e que possamos ter como respostas boas e positivas, mas nos avaliarmos. Amém? Quem eu sou quando ninguém me vê? Como eu estou dentro da minha casa? Amém? Vamos evidenciar o caráter de Deus na nossa casa, na nossa família, a ponto de nossos filhos, de nossa parentela, reconhecer que no nosso lar existe a presença de Deus. Amém? Vamos orar? Amém? Vamos encerrar com oração. Aleluia. Fecha os teus olhos e vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por essa ministração, Senhor. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo que nos traz instruções todos os dias. Nos ensina e nos capacita acerca de todas as coisas, Pai. Inclusive de como devemos proceder na nossa família. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela é viva, que ela é eficaz, Pai. Que ela nos traz, Senhor, todos os ensinamentos para que possamos agir de forma acertada, Senhor. Que possamos ter a nossa família fundamentada sobre a rocha. A nossa família, uma família abençoada, Pai.
Nós abençoamos a família de todos que estão assistindo, Pai. Que possamos ter na nossa casa paz que excede todo o entendimento. O caráter de Deus sendo manifesto nos nossos lares, Pai, através das nossas vidas. Que possamos ter, Senhor, a Tua saúde divina sendo manifesta nos nossos lares, Senhor. A Tua paz, o Teu amor, a Tua alegria em abundância, Pai, nas nossas casas. Assim nós cremos, Pai. Cremos em famílias fortes, famílias cheias da Tua unção, Senhor. Famílias manifestando o Teu poder, a Tua glória, Pai, por onde forem, em nome de Jesus. Amém. Que possamos ser abençoados, mais do que abençoados, como diz minha filha, em nome de Jesus. Amém? Amém. Uma oração dessa, viu? Vive eficaz nas nossas vidas. Aleluia. Bom demais. Bom demais. Saímos daqui com o dever cumprido. Sabemos que tudo aquilo que Deus colocou aos nossos corações para falar essa noite foi falado. Como diz Rico, daqui para frente já é com vocês. Amém? Então ficamos muito felizes por essa oportunidade. Desejamos para você toda sorte de bênção. Bênçãos sem medida chegando aos seus lares. Lembrando que, como bem falamos sobre o caráter de Cristo, e ele é baseado no amor. E o amor ele constrange. Se você está querendo mudar algo no seu cônjuge, se você está querendo mudar algo na sua família, em algum familiar seu, algum filho, ande em amor. Ande em amor. Amém? Fica com essa palavra e sejam grandemente abençoados e permaneçam firmes na prática dessa palavra. Amém? Amamos vocês. Uma noite abençoada e um sono restaurador para cada um de vocês. Grande abraço. Amamos vocês. Aleluia.